Olá pessoal, bom dia. Isso é bom dia ainda. Nós estamos em plena madrugada, são 3h19 da manhã e eu estou lançando hoje um programa novo com vocês. Um programa que surgiu a partir de uma ideia simples de que alguns dias para cá, eu tenho de vez em quando as minhas guerras espirituais acontecem sempre nas madrugadas. Aconteciam porque agora ficaram no passado, sempre nas madrugadas. Aí eu pensei, então, por que não tirar um pouco de proveito disso e lançar um novo programa? Já tem alguns vídeos meus e vocês já me seguem há algum tempo e gostaria que vocês continuassem compartilhando os meus vídeos. Tem muitas pessoas que têm dúvidas, precisam de ajuda e os meus vídeos são muito bons para ajudar algumas pessoas que têm dúvidas em várias aulas, em várias terapias, vários cursos que faz, áreas da vida, da saúde, espiritual e etc, né? Porque eu aplico os meus estudos e eu aplico as coisas que eu aprendo nas minhas aulas, nos meus estudos, nos meus projetos de pesquisa, como futura clínica terapeuta familiar infantil que eu estou me formando. Então, falta um pouco tempo, né? Eu consegui e dei continuidade aos meus estudos, já tendo outras formações universitárias, e na área terapeuta resolvi inserir as questões da vida, questões pessoais e questões espirituais. Enfim, estou lançando com vocês hoje o programa Madrugada com Jesus. E hoje nós vamos ler o livro de Juízes. No livro de Juízes, capítulo 16, o versículo 17. Vou colocar um pouquinho de som aqui instrumental, bem baixinho, somente para a leitura. E um pouco de discorrer sobre o que diz o texto. Juízes, capítulo 16, versículo 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu a navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se ar de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Esse que está falando é Sansão. Acho que todo mundo sabe da vida, da história da vida de Sansão. Ele foi consagrado desde o ventre da mãe e ele é nazireu. Existem várias pessoas que têm uma crença religiosa, cristãs, que hoje ainda consagram os filhos no ventre. Foi o que aconteceu com a mãe de Sansão. Ela consagrou o filho dela, Sansão, ainda no seu ventre, e Sansão era nazireu. Nazireu significa que ele foi consagrado desde o ventre da mãe, separado para servir ao Deus vivo, ao Deus que nós adoramos, que era o Deus dos seus pais, que nós também o adoramos, né? O Deus Jeová, o Deus Yahvé. Então, Sansão estava aqui dizendo para Dalila o porquê da sua força. Dalila que vinha tentando por dias tentar entregar Sansão nas mãos dos filisteus. E para isso ela precisava saber do seu segredo. Então, com várias artimanhas, ele finalmente foi rendido aos encantos de Dalila e contou-lhe o seu segredo, né? Que não podia raspar sua cabeça, que o segredo da sua força estava na cabeça, nos cabelos, quer dizer. Enfim, ela conseguiu o seu propósito
Infelizmente, Sansão, pelas questões emocionais, ele foi vencido porque ele tornou-se um algoz de Dalila. Ele foi rendido, foi comprado, vencido psicologicamente pelas emoções. Sansão se apaixonou por Dalila de uma forma. Ele tinha várias mulheres, poderia ter a mulher que ele quisesse, mas foi rendido pelos encantos e a beleza de Dalila. Os filisteus se aproveitaram dessa beleza também para oprimi-la e encarcerar também os seus pensamentos, de forma psicológica, que eles conseguiram oprimir Dalila ao ponto dela persuadir Sansão e fazer com que ele lhe contasse o segredo. E ela era uma mulher muito vaidosa, muito para frente à sua época, não tinha aquelas condições e queria joias, queria ser igual às outras mulheres, as mulheres da alta sociedade, enfim, acabou rendida, né? Os filisteus a agrediram psicologicamente, e então ela foi rendida, como Sansão foi rendido pelos seus sentimentos e acabou contando um segredo, né? Um segredo que valeu a vida dele, apesar de no final de todas as coisas, Deus devolver a força dele ali na última hora, e de repente aquelas colunas que estavam separadas para aquele momento, porque tudo tem um propósito, porque duas colunas ali que não serviriam de nada. Então Deus sabia a todo momento que isso em algum tempo ocorreria. Então aquelas duas colunas ali já estavam propositalmente esperando esse dia. E o que é que eu quero dizer para vocês? Eu tenho 2 filhos, um de 9 e outro de 10 anos. Eles também, os 2, são nazireu, porque eu não podia engravidar, não engravido, né? E as minhas 2 gravidez foram utópicas e foram planejadas por Jesus, porque eu tentei de várias formas engravidar. Eu engravidava toda vez utópica porque o meu canal urinário era invertido, e quem tem o canal urinário invertido não engravida. Depois de muito tempo, depois de meus filhos já grandes, hoje um tem 10 e outro 9, mas eles com 7, o outro com 6 e 7 anos, eu fiz essa cirurgia chamada meatoplastia, que é uma cirurgia plástica feita por uma uroginecologista, e para desfazer esse canal, né? Então ela perguntava muito: como foi que você conseguiu ter os 2 filhos? Eu falei que eles foram filhos da promessa. Depois eu falo para vocês em um programa especial, caso vocês queiram. Diga aqui embaixo, comentem se vocês gostaram do vídeo. E surgiram outros vídeos e eu falo para vocês da cirurgia de meatoplastia, como é que foi, por que ela acontece. E se no meu caso, hoje eu não posso engravidar, eu não engravido porque eu tenho progesterona 0. Então quem tem progesterona 0 e faz reposição hormonal, como no meu caso, não pode ter mais filhos. Eu também falo com vocês sobre progesterona, gravidez e essas coisas, que é possível você ter uma gravidez, mesmo ela sendo o tópico que você levar para frente, sim, existem várias coisas que podem ser feitas, inclusive cirurgias, você estando grávidas, como parecidas com cerclagem, etc. Então, se vocês querem saber um pouco sobre isso, vocês comentem aqui embaixo, compartilhem o vídeo, deixem o like. E é isso, pessoal. Eu resolvi fazer essa madrugada com Jesus
contando um pouco das minhas experiências, ouvindo as que vocês têm e compartilhando aqui com vocês vivências, experiências bíblicas e levando isso tudo para a vida pessoal. O meu propósito é evoluir junto com vocês e que nós venhamos juntos a fazer a diferença num mundo tão desigual, com disparidades espirituais, econômicas, cada pessoa com o seu convívio. Eu estive afastada por um tempo por questões pessoais, emocionais, questões de estudo também, mas estou de volta, graças a Deus. E então, os meus filhos são nazireu porque eu os consagrei. O primeiro, eu tentei diversas vezes. Ele foi a minha terceira tentativa de engravidar. Então, meu médico que estava me auxiliando, me ajudando com a gravidez, infelizmente, ele faleceu. E quando ele faleceu, por questões pessoais, ele faleceu, não se cuidava, etc. Teve várias coisas que aconteceram na vida dele e ele veio a óbito por conta de... Ele zelava das pessoas e esquecia da própria saúde e era super dedicado. Eu fiquei desesperada naquela época, até que um dia eu fui para a igreja e o meu pastor profetizou choro de neném na minha casa. E isso foi em janeiro. Eu já estava grávida e eu não sabia. E quando foi em setembro, eu tive o meu filho Mateus, Rômulo Mateus. E olhe, eu estava tão fértil que quando Rômulo Mateus tinha 6 meses, eu fui fazer uma ultrassom para me preparar para uma cirurgia de vesícula. E lá estava um sinal. Aí o médico disse, depois da gravidez, que ganhar um neném você faz. Eu, como assim? Meu filho estava lá, o meu filho Miguel. O meu Miguel, que é autista, que é uma criança incrível, que todos os dias tem me ensinado tantas coisas, eu tenho aprendido com ele. E Miguel também nasceu da promessa. Quando eu estava com 6 meses com o Mateus, antes de fazer a cirurgia, estava com meu esposo na igreja e o pastor disse novamente, vai ter choro de neném na tua casa. Desculpa. Vai ter choro de neném na tua casa. Eu esqueci o meu copo. Tive que beber aqui água na garrafa. Aí quando o pastor disse, vai ter choro de neném na tua casa, eu olhei pro meu esposo olhou pra mim, a gente riu na época. Hoje meu esposo é falecido e eu criei meus filhos desde novinho sozinha. E quando meu esposo faleceu, eles eram ainda 2 bebês. E Mateus tinha 1 ano e 11 meses, Miguel tinha 8 meses e eu os criei sozinhos. E eu ri, olhei para meu esposo e disse, quem será que vai engravidar dessa vez? E olhe, isso era novamente janeiro de 2011, o pastor profetizou o nascimento de Miguel, que nasceu em setembro. Janeiro de 2012, o pastor profetizou o nascimento de algumas crianças em alguns lares e Miguel nasceu em outubro. Veja só que maravilha. E os dois, eu morria de medo de não segurar nenhuma das gravidez. Então foi esse momento que eu consagrei os dois no ventre, ainda no meu ventre. Por isso que os dois são nazireu. Então, pessoal, fica aqui esse momento. Aguardo vocês de uma próxima vez para junto lermos a palavra de Deus, meditar sobre ela e saber que as coisas de Deus são perfeitas. Sansão teve consequências na sua vida porque ele não pensou os seus atos, mas ele tinha sido, naquele momento, sequestrado psicologicamente. Ele estava apaixonado por uma mulher que ele achava que era a mulher ideal da vida dele, mas isso não acontece.
E hoje em dia acontece muito isso, né? A gente tem visto o número de feminicídios no Brasil. Eu também gostaria de falar com vocês numa outra oportunidade sobre isso, que somente esse ano, até esse momento, esse ano de 2022, nós já estamos em 18.900 casos de feminicídios. Então, o algoz é sempre um companheiro maravilhoso no início, depois ele vai se revelando. Então, como acontece isso? Como aconteceu com Sansão. Sansão foi sequestrado psicologicamente pelos seus sentimentos em relação a Dalila. Então, as mulheres ou homens têm essa predisposição de apaixonar-se e, de certa forma, ignorar a razão, o que é muito bem óbvio, o que é muito bem simples, bem corriqueiro, que acontece muito. Então a gente não julga. E acredite, não existe pessoa especial capaz de fugir dessas coisas, né? Então que Deus nos guarde, abençoe, livre de todo o mal. Um beijo para vocês. E fica aqui o nosso momento, Madrugada com Jesus. Não esqueçam de compartilhar e deixar seu like. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, pelas nossas vivências, meu Deus, pelo nosso retorno, Senhor, pela nossa alma que está sendo alimentada espiritual, Senhor, por tudo. Deus, Tu és o Rei soberano, Deus de nossas vidas. Em Tua presença, Senhor, nós nos predispomos todos os dias a orar pelas vidas, a viver a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Se assim não for, Senhor, se de alguma forma nós estamos pecando, nós estamos deixando de continuar essa Tua obra de amor em nossas vidas, que Tu nos desperte a cada dia, Senhor. Seja conosco, abençoa cada vida aqui presente, Senhor. Nos dá saúde, nos dá condições financeiras, Senhor, para pagar as nossas contas, arcar com as nossas vidas e responsabilidades, dívidas financeiras, poder colocar alimento em nossas casas, abençoar as famílias e os lares cristãos nesta madrugada. Assim eu oro, Deus, e assim eu te peço, e assim eu te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Beijos e até a próxima.